Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o professor de História, Fernando Moraes. Eu tenho o projeto História em Tudo há muito tempo. E vamos aí para mais um filme de hoje, né? Vamos pegar um filme aí que se chama Dormindo com os Inimigos. Eu estou aqui na live do TikTok e eu estou aqui também gravando para o YouTube. Vamos comentar sobre esse filme maravilhoso com a Julia Roberts. Um filme aí dos anos 90. Eu não estou lembrado se então o filme, aquele filme que ela fez com aquele cara que eu gosto, o Richard Gere, Uma Linda Mulher, se foi depois ou antes desse filme. Mas foi nessa época que a Julia Roberts aí estava fazendo bastante filmes, né? O pessoal chega mais, sou o professor Fernando, e nós vamos conversar sobre relacionamento abusivo. Nós vamos comentar sobre esse filme muito interessante. Na verdade, vamos aí também comparar não, né? Vamos comentar sobre algumas personalidades históricas que também teve seus relacionamentos abusivos, né? Antes de tudo, eu só quero pedir para você, se você gostar, manda flor ou diamante, qualquer presente, vai me ajudar muito. E coloca aí o filme que você gostaria que eu comentasse aqui, tá bom? Vamos lá então, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem, eu pauso um pouco aí ou eu falo mais devagar, tá bom? Gente, esse filme chama Dormindo com o Inimigo e é um filme dos anos 90, ele foi feito em 91. E ele é estrelado pela Julia Roberts, eu amo ela, eu acho que ela desapareceu, né, de Hollywood. E simplesmente, o que eu faço, né? Primeiramente, eu conto a história do filme, tá? Depois, então, a gente vai conversar sobre relacionamento abusivo. Eu não sou psicólogo, eu sou historiador. Então, nós vamos debater sobre isso que acontece em muitas nossas vidas e sempre aconteceu desde a história da humanidade, desde a origem do homem, vamos dizer, as primeiras civilizações. Não é verdade? Bem, gente, se você não assistiu o filme, procure esse filme, o Dormindo com o Inimigo. É um filme muito interessante, é um filme no qual ela é espetacular. Pessoal, seja muito bem-vindo. Estou falando do Dormindo com o Inimigo, de Julia Roberts. Nós vamos conversar um pouco sobre relacionamento abusivo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. A Sarah, nós temos então uma mulher depressiva, uma mulher que ela mora com o marido dela numa mansão extraordinária na praia. E você percebe então que a Sarah é uma mulher quieta, é uma mulher fechada. E o marido dela chama Martin. O Martin, ele é consultor financeiro. E só que ele é um cara que simplesmente ele gosta do jeito dele, tá? E tem um problema também que ele é extremamente controlador. Ele controla a vida da mulher ali extremamente. Olha só, imagina, né? Não adianta nada você morar na praia e você simplesmente ficar com um homem que é totalmente controlador. Pois bem, então nós temos o seguinte, qualquer coisa que a mulher faz errado é uma desculpa para ele bater nela. E ele é um cara extremamente violento. Tá certo? Só que aí o que acontece? Os dois vão velejar. Na verdade, antes que eu esqueça, o marido dela, toda vez que bate nela, bate na Sarah, simplesmente ele enche ela de presente. Só que os dois vão velejar no mar com um amigo. E essa Sarah, ela estava combinando há muito tempo de fugir dessa casa. Porque é insuportável você simplesmente ficar com um cara controlador. Tá certo? Quando os dois estão velejando, os dois homens eles estão numa tempestade e a Sarah some. Então esse marido controlador, o que acontece? Ele acha que ela morreu. Porque então o que ele sabe, ela não sabe nadar. Então,
para os dois ela morreu, ele faz um enterro simbólico ali da sua esposa. Só que aí, com o tempo, vai mostrando para nós que a Sara sabia nadar, ela aprendeu a nadar e ela estava preparando uma fuga desse marido que batia nela, esse marido que era totalmente abusador na sua vida. A Sara, ela corta o cabelo, ela coloca uma peruca e ela cai fora. É um ato muito corajoso, na verdade, que a mulher tem. E ela vai em Ohio, né, que chama, né, a cidade vizinha que eles estão lá, e ela refaz a sua vida. Ela simplesmente, gente, boa tarde, estou aqui falando do filme Dormindo com o Inimigo. Vamos falar um pouco de relacionamento abusivo. Eu não sou psicólogo, sou historiador, mas com o objetivo de ajudar todos nós que um momento ou outro passamos por isso, na verdade. E vamos ver também alguns personagens da história que também passaram por isso. Então a Sara, ela sai da sua cidade e ela aluga uma casa, ela prepara essa casa e ela começa então a conhecer o rapaz. Ela é uma mulher muito traumatizada, ela já apanhou muito do marido dela. Então percebe, gente, que ela demora muito para conhecer esse cara, tá? Ela demora muito para confiar nesse rapaz, porque então ela teve um casamento muito infeliz. Só que o rapaz que simplesmente está com ela agora é um rapaz gente fina, é um rapaz que entende ela, é um rapaz que faz tudo para defender a Sara, né? O ex dela, gente, tá achando que a Sara tá morta. E é muito interessante porque, tipo assim, a Sara tem uma mãe muito doente, se eu não me engano é paralisia mental. A mãe dela ficou muito doente e está internada, cega, em um hospital. E o ex dela não deixava essa mulher nem visitar a mãe. Olha que situação, né? Pois bem, esse marido não deixa visitar a mãe e ela disfarça, porque ela não pode ser reconhecida, ela não pode ser conhecida. Ela simplesmente está fugindo, né, do ex-marido dela, que é muito violento, e ela coloca um bigode, ela coloca uma peruca e simplesmente ela vai visitar essa mãe. Só que, infelizmente, gente, aos poucos, o ex-marido de Sara, ele vai descobrindo que ela não morreu, que ela está viva ainda, que ela não morreu ali no mar como que ela achou, mas que simplesmente ela está viva. E aos pouquinhos, gente, ele simplesmente vai atrás da Sara. Descobre o quê? Descobre que a Sara já tem uma outra vida, que ela está conhecendo outro cara, e ele fica com mais raiva ainda, cara. Ele simplesmente começa a perseguir, deixa eu pegar o papel aqui, ele simplesmente começa a perseguir a Sara e esse rapaz, esse namorado dela. Aí, quando ela simplesmente começa, gente, a ter um relacionamento com esse rapaz, que é professor de universidade, ele faz trama, né? Ele é professor de trama nessa universidade. Quando ela vai começando a descobrir novamente a vida, o que acontece então? O marido vem e tenta matar ela. Tenta matar ela e o rapaz, né? Só que aí, gente, ela se desvia dele, ele pega a arma e mata ela. Não, desculpa. Ela pega a arma e mata ele. Esse marido morre e a Sara está liberta. Então nós temos aí, gente, uma relação extremamente abusiva em que você vê que um cara que ele tem bastante dinheiro, ele é consultor financeiro, ele comprou uma casa para morar na praia com a sua esposa, não simplesmente porque era romântico, gente, mas por quê? Para ninguém colocar o dedo no meio do casamento dos dois, né? Antes de eu continuar, gente, o que eu vou fazer agora? Vamos comentar
todas as lições que a gente pega desse filme. Às vezes a gente não presta muita atenção no filme, mas cada filme que a gente assiste, a gente simplesmente aprende muito. A gente aprende muito. Olha só quantas lições, quantas reflexões que a gente pode pegar desse filme. A primeira coisa é isso. O marido dela compra uma mansão espetacular na praia. E às vezes, então, e os dois ficam na praia, os dois sozinhos, ninguém tem contato com ninguém. Muitas vezes em nossa vida, a gente simplesmente casa ou a gente vai morar lá longe, bem longe da família, porque a gente não quer que a família entre no meio das nossas brigas, a briga da esposa com o marido. Só que aí, gente, a gente pode se dar mal nessa. Porque a Sara ia apanhando desse cara, esse cara não deixava a Sara, então, simplesmente ter contato com a mãe dela, ter contato com as amigas dela. Se ela não saísse escondido antes, no início do filme, o que ia acontecer? Ela não ia sobreviver nesse naufrágio. Ela não ia sobreviver nessa tempestade no mar, ela não ia começar novamente a sua vida. Então, gente, outra coisa, né? Qual que é a outra lição que a gente simplesmente vê aqui no filme, né? A mulher foge. A mulher, ela prepara a sua mala e ela prepara a sua fuga, ela vai embora para outra cidade. Infelizmente, gente, aqui no Brasil, eu comendo cabelo aqui, olha que coisa. O ano passado eu fui atrás de aulas numa cidade aqui perto da minha, e então eu fui pegar o ônibus, né? E eu comecei a ver que tinha uma mulher atrás de mim. Aí eu pensei comigo, pô, a mulher vai me assaltar. E a mulher estava chorando, né? A mulher estava chorando, que agora eu estou contando para vocês que me leva da Sara. E o que acontece então? Essa mulher estava chorando e eu perguntei para ela, e aí, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Né? A mulher falou para mim que ela estava fugindo, que o marido dela batia nela. É a mesma relação com a Sara, né? Só que, assim, gente, na classe média, ou assim, nos casos onde que a gente não tem onde sair, não tem como fugir, que é o caso de muitas mulheres aqui no Brasil, o que essa mulher vai fazer? Né? Essa mulher que simplesmente apanha do marido, o marido bate nela, esse cara é super controlador na vida dessa mulher, e onde que ela vai? Muitas vezes ela não tem saída. A Sara, obviamente, ali, ela tinha preparado dinheiro, ela pegou o ônibus ali, só que, e no caso de muitas meninas e mulheres que moram em bairros pobres, tem que ficar durante ali o cara na casa, infelizmente. Uma outra situação, gente, muito interessante, é que quando o casamento ele é tóxico, infelizmente nós vivemos em uma sociedade de machistas, mas também tem mulheres que são tóxicas, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, então cada um tem um problema diferente, vamos dizer assim, né? E aí então, gente, deixa eu ver onde que eu estava. Bem, a Sara apanha, muitas vezes as mulheres apanham, porque esses caras ou chegam bêbado em casa, ou simplesmente é demitido do trabalho, ou quando simplesmente está estressado. E de tanta humilhação que essa mulher vai levando, o homem quer transar, né? O homem, então, quer transar com essa mulher. E tem uma cena, gente, que o cara simplesmente está transando, não aparece as imagens, obviamente, está transando com a Sara ali e a Sara faz uma cara de nojo. Agora eu fico imaginando, gente, o seguinte, né? Imagina um cara que é muito tóxico, um cara que é controlador, e simplesmente, então, tem a necessidade e namora ali a mulher que não aguenta mais essa situação, e muitos caras ainda ficam defendendo, muitos líderes religiosos, não vou falar de religião aqui, que não me convém, é um respeito às religiões aí,
Mas eu peço para vocês refletirem que fica falando que a mulher é obrigada a transar com o cara. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Imagina a mulher de todas as humilhações, ela passa essa barra aí, que é uma humilhação extrema com ela ali, não é verdade? Então, acontece também muito desses relacionamentos. Aí, gente, tem uma frase no filme que ela me marcou muito, que quando a Sarah, ela aprendeu a nadar e ela fugiu nadando aí ao mar, volta para sua casa e ela cai fora, ela falou assim para uma mulher no ônibus, que ela colocou como segunda pessoa, ela não revelou nada para a mulher que seria ela, porque ela tem medo de tudo, tem medo de que alguém fale alguma coisa para o marido, e ela simplesmente fala assim, olha, ela tinha medo da água. Agora, então, ela aprendeu a nadar. E essa frase, gente, não é qualquer frase. Essa frase é uma frase assim que, tipo, ela estava morrendo de medo dele, cara. A Sarah não tem família. A única pessoa que a Sarah tem no filme é a mãe dela. E a mãe dela não pode fazer nada. Que simplesmente, então, a mãe dela está cega. Então, não tem como fazer alguma coisa. Então, ela aprendeu a nadar. Ou melhor, ela se virou. Ela está fazendo de tudo para começar uma nova vida. E quantas mulheres hoje aqui no Brasil ou no mundo, porque também a Rihanna passou por isso, né? A cantora norte-americana, e muitas outras mulheres riconas, cheias de grana, já passou por isso, tá? Isso me lembra até de Napoleão e Josefina, né? Depois eu conto um pouquinho que os dois também, muitas vezes a gente acha que o casamento é perfeito, a gente acha que o casamento de cantor é perfeito, que o casal ali do sertanejo ou do rock é perfeito, mas atrás pode rolar um casamento bem enrolado, gente. Aí, simplesmente, onde que eu tava, né? Essa mulher aí, o sonho de muitas dessas mulheres na sociedade brasileira ou até mundial, sonha em começar uma vida nova. Ela sonha simplesmente de liberdade. Você imagina só, no caso, então, desse controlador, no caso da Sarah, que o cara era super organizado. Então, o cara empilhava ali as latas de milho, depois de massa de tomate e por assim em diante. Se tinha uma latinha fora, ele buscava ela pelo braço e, entre aspas, esfregava na cara na cara dela que dava errado. Imagina um cara, gente, simplesmente ficar 24 horas na sua cabeça, tá? Um casamento, gente, tóxico, um casamento de abuso, não é só fisicamente. Nós, que somos seres humanos, a pior arma que nós temos é a língua. E muitas vezes a gente esquece isso. Muitas vezes, então, a gente ignora as palavras que nós falamos. Então, gente, você falar uma frase forte para sua esposa, até para o seu marido, simplesmente pode, então, acabar com a animação dele, né? O outro detalhe muito interessante, gente, que tenho certeza que acontece muitas vezes no Dia das Mães, principalmente no Dia dos Namorados, é aquilo, né? O marido bebe, e depois, então, compra flores para a mulher, compra presentes ricos aí para a mulher, a mesma coisa que aconteceu com a Sarah. Só que aí é o seguinte, eu imagino assim, você pode dar um carro, ou você pode dar o presente mais valioso ali para a sua esposa ou para o seu marido, e simplesmente não adianta nada, porque simplesmente você já humilhou a sua esposa, você já humilhou o seu marido, você já bateu na esposa, e simplesmente você acha então que um presente vai comprar desculpa. Né? Você acha então que simplesmente
Não, o cara me deu um vestido lindo, o cara simplesmente comprou um presente maravilhoso, ele já está perdoado. E não é assim não, gente. Infelizmente, essa violência verbal, essa violência física, ela vai machucando cada vez mais as pessoas. Ela vai ferindo cada vez mais, que muitas vezes ela tira a própria vida. Não é verdade? Outro detalhe, gente, falando em traumas, né? Falando então em um psicológico da mulher destruído, de um relacionamento abusivo, a Sarah então conhece um novo rapaz, um cara que simplesmente ajuda muito ela, um cara que simplesmente entende ela, só que ainda ela está presa, né? Se você não assistiu ainda, gente, ó, assiste novamente Dormindo com o Inimigo, que é um filme espetacular, é um filme maravilhoso, tá? E essa Sarah, depois que ela foge do marido dela, ela descobre esse rapaz, ela tem dificuldades de simplesmente se entregar para esse cara. Ela tem essa dificuldade de se entregar para o rapaz por causa de todos os traumas que ela teve. De tudo que ela passou, ela perde a confiança nos demais. E acontece também muito em nossa vida, gente, o seguinte: a gente vai conhecer uma moça, a gente vai começar a namorar uma mulher, uma menina, e a gente não consegue mais. Talvez até um rapaz bom, talvez até um rapaz aí que simplesmente é um amor de pessoa, só que a mulher não consegue mais se entregar porque ela fica com esse trauma. Aí a mulher, ela tem tanta dor dentro de si, ela anda tão magoada consigo mesmo, né? Que ela não tem força para um psicólogo, ela se acha a pior pessoa do mundo. Na verdade, no caso da Sarah, ele simplesmente então teve toda a paciência com ela, e ainda no final defendeu ela e tal, né? Você pode até perceber que o rapaz não tentou fazer relação com ela. Entendeu o lado dela, né? Teve até uns momentos que ela simplesmente ficava mexendo na toalha ali, deixando de qualquer jeito, vamos dizer assim, porque é um trauma que ela ficou ali, né? No ex-casamento dela. Gente, outra reflexão que a gente pode pegar é o seguinte, né? O final, a Sarah mata o ex. E eu vou falar uma coisa para vocês, que esse ator que fez o ex-marido dela foi um cara show de bola. O ator foi um cara show de bola. Um cara, ele interpretou muito bem a personagem, porque ele já tinha a cara ali de uma pessoa fechada. Gente, boa tarde. Estou falando ao Dormindo com o Inimigo, um filme que fala sobre relacionamento abusivo. Eu sou professor de História, Fernando. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre relacionamento abusivo no meio da história, tá? Eu vou citar um exemplo. E aí, simplesmente o que faz, né? Esse ator, ele foi maravilhoso no papel dele, porque ele passou uma expressão de medo, ele passou uma expressão de raiva para nós, e aí, então, a Sarah vai lá matar ele. Às vezes, gente, é que eu fico offline dos noticiários porque a gente vê uns absurdos muito loucos, né? Mas, de vez em quando, você vê algum noticiário que a mulher ali matou o seu ex ou matou o seu marido por quê? Muitas vezes, gente, obviamente que eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, né? Eu sou totalmente contrário à violência, mas dá pra gente entender um pouquinho o que acontece então com a Sarah. A Sarah é uma mulher que teve um casamento, me desculpa o termo, infernal.
O cara simplesmente era muito abusivo e depois do inferno que ela passou no casamento dela, ela tem tanto medo de voltar a esse casamento que ela mata ele. Então, de vez em quando, a única opção, a única coisa que a mulher ela faz ali para se livrar desse relacionamento abusivo é simplesmente matar. Então, gente, esse filme ele é muito importante para a gente conversar sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade machista. Obviamente que tem mulheres também, gente, que faz um casamento tóxico, mas em uma sociedade machista são os maiores, as maiores vítimas são as mulheres. Porque muitas vezes o homem tem o desejo de posse. Muitas vezes o homem ali, ele quer ser controlador. Eu vou contar uma história para você, gente, que é o seguinte, que eu nunca mais esqueci, né? Esse ano eu estou sem aula, né? Eu estou desempregado e o ano passado eu dei aula numa escola na qual eu gosto muito. E eu dava aula de noite, acho que foi o ano passado, o ano retrasado. E simplesmente, gente, estudava na mesma sala um casal de namorados, que eu conversava muito com os outros, mas esse casal era fechado por causa disso, né? E eu fazia a chamada ali e simplesmente ele falava alto com a menina, e a gente ouve, e eu comecei a perceber ali que o cara